Bom dia, amados. Hoje, domingo, dia 31 de maio de 2020. Alegria estarmos juntos nessa manhã para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos aqui na Primeira Igreja Batista de Cardoso, com a alegria de estudarmos juntos e aprendermos do Senhor nessa manhã. Se você puder, compartilhe esse vídeo, compartilhe o convite para outra pessoa participar conosco no estudo que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos falar sobre a igreja, Cristo presente no mundo. Se você puder, venha participar conosco. Vamos aprender mais sobre quem é a igreja do Senhor Jesus, que nós possamos ter esse privilégio de sermos igreja do Senhor. Vamos louvar o Senhor enquanto estamos iniciando esse culto. O hino 377 do Cantor Cristão. Abra sua Bíblia, se você tiver na Bíblia, se você não tiver no smartphone, no celular ou em livreto, abra o seu Cantor Cristão, hino 377. Vamos louvar o Senhor nessa noite, nessa manhã, nesse dia que estamos iniciando para engrandecer o teu nome, o nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei que tenho crido, Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem É destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, Mas sei que meu Senhor virá, a glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Esse hino é lindo demais, né? Ele fala conosco grandemente da volta de Jesus, ele fala grandemente do amor de Jesus por nós, em quem nós temos crido. Que alegria crer num Deus que cuida de nós. A quarta estrofe diz: e quando veio Jesus, não sei. Sabe, amados, o estudo de hoje vai falar Cristo presente no mundo através da nossa vida.
Então, se você é um cristão, se você é um servo de Deus, participe do estudo, envie para alguém, compartilhe para nós estudarmos juntos a palavra do Senhor nesta manhã. Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6. Vamos abrir a palavra do Senhor. Efésios 4, de 1 a 6. E vamos aprender juntos. Cristo presente no mundo, de que forma? Quem são os representantes de Cristo? Quem somos nós, os cristãos, que temos que representar Cristo aqui na terra? Efésios 4, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Rogo, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Quem são esses todos que Cristo está, senão o corpo de salvos aqui na terra, os crentes do Senhor Jesus? A introdução nos diz assim, do estudo da revista: a Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da terra. Nenhuma outra foi e é tão perseguida como ela. Várias vezes anunciaram sua falência e morte. O maior alarido veio dos teólogos da morte de Deus, nos anos 60 e 70. Em nosso tempo, ela é duramente atacada por teólogos e pensadores cristãos que chamam de alienada e irrelevante. Interessante que sobre isso aqui nós temos um destaque a fazer. Eu não sei se os irmãos e quem está nos ouvindo já entendeu um pouquinho sobre isso, mas as pessoas têm achado que relevante é ser oposição, relevante é discordar. E eu não estou falando de política, não estou falando de cristão, de igreja do Senhor Jesus. Relevante é aquele que sempre tem uma opinião diferente do outro, e nem sempre isso é uma verdade. Você pode ser relevante tendo a mesma opinião, talvez com palavras e ações diferentes. Jesus Cristo, amados, nesse texto, nesse estudo de hoje, vai nos mostrar, a palavra vai nos mostrar que Jesus é representado por nós. Continua a introdução. Tais teólogos e pensadores são alienados, não veem a pujança da igreja e são irrelevantes, pois o que eles dizem está no lixo bem mais cedo do que pensam. A igreja tem o estranho hábito de sepultar seus coveiros. Eles se vão, ela fica, como se vão seus críticos, amargos, inclusive os de dentro, e ela continua. Interessante que, o irmão Arlindo chegou agora, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Estamos aqui com a irmã Arlene, a irmã Fernanda e a irmã Laura. Deus abençoe a nossa igreja, estamos com 5 pessoas aqui cultuando ao Senhor. Amados, nós precisamos começar então a entender que ser contra a igreja não é de agora. Teólogos e famosos homens e líderes humanos, filósofos, alguns que entram na área da psicanálise, psicologia, começaram a criar dogmas e entendimento de que a igreja, e é claro, isso não vale para todos, quantos psicólogos, psicanalistas e filósofos são cristãos, acreditam em Jesus, mas alguns levantaram bandeiras da ineficiência da igreja, daquilo que a igreja não tinha utilidade na visão deles, mas esses já foram sepultados pela igreja, no sentido de pelas pessoas que representam Jesus aqui na terra. Nós precisamos então começar a entender nessa manhã que Cristo, ele está presente no mundo através dos crentes, através daqueles que falam e pegam a palavra do Senhor para estudo. Aqueles que estão chegando agora, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versos de 1 até o verso 6. Eu estou na introdução da revista, página 47. Vamos estudar juntos. Não perca essa oportunidade. Você que é membro da primeira igreja, todo domingo nós estamos aqui, dedicamos esse tempo a estudar a palavra do Senhor. O estudo que nós sempre fazemos na igreja
nas condições normais, estamos fazendo pela live, nesse momento, te chamamos de oportuno de não perder a identidade com os irmãos, o relacionamento com os irmãos. Diz mais então, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Efésios 5, 25. Amados, o amor de Cristo pela igreja, por nós, foi tão grande que ele se entregou por nós. Isso a torna única. Não importa que o mundo a odeie e alguns crentes a maltratem. E quando eu me deparei com essa frase, alguns crentes a maltratam, eu comecei a perguntar, de que forma um crente maltrata a igreja? De que forma um crente maltrata a palavra de Deus? E comecei a conjecturar na minha mente e a interpretar essa frase. Muitas vezes, amados, nós maltratamos a palavra do Senhor, sabe como? Quando nós não somos uma pessoa que cumprimos nossos compromissos como mordomos do Senhor. Quando nós vemos a igreja passando uma necessidade, não nos importamos com isso. Quando nós vemos um irmão, e aí pode ser um irmão em Cristo da nossa igreja ou de outra igreja, mas uma pessoa que serve a Deus, passando por dificuldade e não fazemos nada. Quando nós olhamos para uma pessoa da comunidade, um vizinho, um amigo, independente de crença religiosa, e essa pessoa passa por dificuldade e você faz de conta que não vê. Quando nós não damos testemunho e falamos mal da igreja, falamos mal do pastor, falamos mal de um irmão da igreja, quando nós criticamos outra igreja, quando nós criticamos doutrinas que às vezes nós nem entendemos, sabe, amados, quando nós começamos a pensar sobre isso, começa a pensar sobre os índios. Você pode criticar a fé de um índio, aquela pessoa que alguns nunca tiveram contato com a palavra de Deus que nós temos, mas tem um Deus. E eu vejo às vezes acontece, nós fazemos críticas a essas pessoas. Diz mais o texto. Cristo morreu por ela também, Paulo também a amava a igreja e se doou a ela. 2 Coríntios 11, 28 e 29. O fato de tê-la perseguido, aí para o apóstolo Paulo, doía-lhe e ele nunca se esqueceu disso. Isso vai estar em Gálatas 1,13. Ele vai relatar que ele perseguia a igreja e, é claro, ele estava arrependido disso. A visão de Paulo sobre a igreja muito irá nos ajudar, pois é a visão de um perseguidor que se apaixonou por ela. Se em algum momento você que está nos ouvindo nessa manhã, e aonde aprover chegar essa palavra, em algum momento você perseguiu, se em algum momento você discordou, se em algum momento você não interpretou a palavra de Deus, a Bíblia, aquilo que Deus tem para nós, e se arrependeu disso, que Deus te abençoe. Que você agora se deixe ser ferramenta nas mãos do Senhor. Se deixe ser usado por Deus para falar, propagar, mas muito mais do que isso, para viver o Evangelho e viver a vida de Cristo. Ou seja, o que Cristo quer para você aqui na terra. Viver Cristo. No ponto 1, o texto vai nos dizer, o que é igreja? Nós já estamos, vamos dizer assim, quase que careca de saber, apesar de eu ter bastante cabelo, mas que igreja pode ser o templo, como algumas pessoas falam aqui, onde nós estamos é o templo, mas a igreja somos nós. Eu sou a igreja, o pastor Jales é a igreja, cada irmão aqui presente nesta manhã é uma igreja. Que quer dizer o quê? Recebeu Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em mim e agora eu represento Jesus como igreja aqui na terra, em todos os lugares, aonde eu estiver. Diz assim, olha, o que Paulo queria dizer com igreja, como a descreve? O termo eclesia, que ele usa 62 vezes, na maior parte indica uma congregação, local de cristãos. Na maioria das vezes diz o local, o templo mesmo. Mas olha só, Paulo e os demais escritores do Novo Testamento nunca usam o termo como nos acostumamos, um prédio, uma denominação, um ajuntamento de igrejas ou uma instituição. Com o tempo, o termo passou a ter esse sentido, mas no Novo Testamento, igreja é gente, é povo, é o ajuntamento dos salvos. É o que nós vemos no momento da ceia de Jesus com os seus discípulos ali, seus apóstolos, é uma igreja formada. A ideia de igreja no Novo Testamento é pessoas se juntando, viva, falando, recebendo de Deus e passando para outras pessoas. Em Atos 20, 28, diz assim o texto, vamos ler o texto bíblico, Atos 20, 28, vamos ver o que a palavra do Senhor vai nos falar sobre esse texto. Atos 20, 28 diz assim: Atendei
por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Será que a igreja comprada aqui foi o templo? Claro que não. Será que Jesus foi para a cruz para nos dar um templo onde nós pudéssemos estar para louvar, para adorar e glorificar Ele? Claro que não. O objetivo aqui é templo no sentido de pessoa. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós fomos comprados por Jesus pelo sangue dele na cruz. E concluindo o ponto 1. Igreja, portanto, na maior parte das vezes, é um grupo local de pessoas reunidas em nome de Deus por causa da fé em Cristo Jesus. É o povo de Deus reunido. Sabe, amados, então quando você falar de igreja, quando você pensar em igreja, pensa no povo de Deus reunido. O povo de Deus anunciando, vivendo o que Jesus nos ensinou. Ponto 2 do estudo desta manhã. A dimensão universal da igreja. A igreja, ela não é apenas local. Quando eu viajo, ou se eu viajar para fora do país, como outras pessoas fazem, a pessoa é a igreja do Senhor Jesus lá naquela localidade. Aonde ele estiver, ele vai ser a igreja do Senhor Jesus. Se ele fizer algo que vai em desacordo com aquilo que Deus ensina, ele vai sentir pelo toque do Espírito Santo que está errado, porque ele é a igreja do Senhor ali aonde ele está. O tópico 2, então, vamos falar assim, olha, a carta aos Efésios é chamada de a rainha das epístolas, a rainha das cartas. É o mais profundo tratado sobre a teologia da igreja já escrito. Nela, o sentido de eclesia é o mais amplo do que reunião local. É uma assembleia universal. Hebreus 12, 23 vai falar sobre isso. A ideia de igreja é uma assembleia universal onde pode se reunir qualquer pessoa que confessa a mesma fé, que tem o mesmo intuito, que tem a mesma vontade, que representa Jesus aqui na terra. Os salvos de todos os tempos são a Assembleia de Cristo. Amado, interessante que precisamos entender que a igreja é onde se reúnem salvos do Senhor Jesus. Pastor Jales, então na igreja tem os santos. Quando nós pensamos em santos no sentido de separado, é verdade. E quando você vê na igreja do Senhor Jesus, no templo, por exemplo, aqui na primeira igreja, algum irmão que não faz isso, ou o pastor em algum momento que não fizer, nós estamos errados. Porque a igreja do Senhor é representar Jesus, e Jesus quer ser representado pelo amor, pela fidelidade, pela graça, pelo relacionamento, pelo perdão, pela misericórdia. Quando você vê um crente que não perdoa, não pense que a igreja que ele frequenta, aonde ele é membro, o templo, é que está errado. É ele quem está errado, porque ele não representa a igreja do Senhor Jesus, e aí está dizendo que é membro daquela igreja. Ponto 3 do estudo de hoje. A igreja como corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, de 12 a 31 e Efésios 4, 1 a 16, a eclesia, ou seja, a igreja, é mostrada como corpo. A figura mostra a interdependência e complementariedade dos crentes e da eclesia. Num corpo, os membros dependem um dos outros, se completam. Interessante que, para que servem as nossas mãos? Para que servem os nossos pés? Para que servem nossas unhas, nossos dedos? Para que serve o nariz, a orelha? Cada um com a sua utilidade. Nós já sabemos disso. Nós precisamos, então, entender que precisamos completar um ou outro. Precisamos, sejam bem-vindos, irmãos, Deus abençoe. Precisamos completar um ou outro. Num corpo, os membros dependem uns dos outros e se completam. A igreja é um grupo de pessoas que deve viver em solidariedade. Sabe, amados, não dá para entender uma igreja do Senhor Jesus no tempo atual que nós vivemos, no momento em que nós estamos passando, onde nós vemos tantas pessoas com dificuldades, tantas pessoas passando por problemas, e nós não damos a mão a essa pessoa. Nós não predispomos a ser útil a essa pessoa. Num momento como esse, a igreja aqui na terra tem que se manifestar mais ainda, e não igreja templo, mas igreja pessoa. Veja-se, principalmente em 1 Coríntios 12, 27. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 12, 27. Olha o que o texto vai nos falar. 1 Coríntios 12, 27. Que nós precisamos verdadeiramente nos tornar. Olha, diz assim o texto: ora,
vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Sabe, amados, uma igreja, aí no sentido de templo, ela é forte tão quanto são seus membros, são os que participam desse corpo. A igreja do Senhor Jesus aqui na terra, ela é tão forte quanto eu sou, quanto você é e quanto cada um dos irmãos que aqui estão, são fortes. Forte no sentido de representam de verdade, não é forte fisicamente, mas é representar de verdade e espiritualmente a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Tópico 4, caminhando já para o final. A igreja local, corpo de Cristo, num lugar específico. É triste ver hoje tantos crentes falando mal da igreja. Por ti não gosto de um aspecto, parece que querem que os demais sejam seus clones. Ou se decepcionaram com alguém, esqueceram de perdoar e parece que nunca decepcionaram alguém. Interessante aqui, acabam atacando a igreja. Aqui o autor do estudo trouxe para nós uma visão daquele crente que cria dentro da igreja rixas, cria dentro da igreja grupos, fofocas, invejas, algumas ações que vão tirar a paz da liderança, a paz daquele local de reunião. E diz mais, olha, estranho falam mal da sua assembleia. Eu fico pensando, o que essa pessoa, o que esse irmão está fazendo naquele grupo? Se ele não concorda, por que ele está ali? Só para criticar e falar mal? Diz mais o estudo, não há igreja local perfeita. Então, irmãos, a nossa igreja, a primeira igreja, não é perfeita. Se você é membro de outra igreja, está participando do culto, fique sabendo, se a sua igreja tem problemas, a nossa também tem. Porque igreja, no sentido de templo, sempre vai ter problema. Assim como família. Alguns sonhadores, vez por outra, bradam, voltemos à pureza, à santidade e à simplicidade da igreja primitiva. Interessante que algumas pessoas até colocam o slogan, de volta aos princípios. Isso é um slogan até da igreja multiplicadora. De volta à igreja primitiva. Tudo isso nos ajuda e nos abençoa no estudo da palavra. Mas, até na comunhão com os irmãos. Mas só isso não basta. Porque tem pessoas que vão estar na igreja primitiva e vão criar dificuldades porque eles não são igreja. A verdade é essa, e precisam trabalhar para ser. Concluindo o tópico 4. Como todos os seus efeitos e falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo na terra. Somos parte desse corpo. Devemos honrá-lo e amá-lo, pois somos a igreja e somos Cristo presente nesse mundo. É sério ser igreja e é glorioso ser igreja. Eu me lembro que uma vez eu estava pastoreando a igreja de Sabonete e uma pessoa de uma outra igreja falou comigo sobre entregar dízimo e mordomia na igreja. E falou comigo, olha, eu não tenho entregado o meu dízimo na igreja que eu sou membro. E eu perguntei, por quê? Porque eu não concordo com as decisões que são tomadas. E eu estou pegando meu dinheiro e estou mandando para missões, estou fazendo isso, estou fazendo coisa muito mais útil. E eu orientei biblicamente, esse conceito está errado, porque a Bíblia não nos orienta assim, quem tem que administrar a mordomia da igreja é a igreja. Isso não quer dizer que você não pode entregar uma oferta para missões, para uma outra igreja, para um outro local. Mas a mordomia sua, como dizimista, tem que ser entregue na igreja que você é membro, aonde você frequenta, aonde você recebe o seu alimento, independente de concordar ou não, a não ser que tivesse alguma coisa ilegal ou imoral, o que é muito raro acontecer na igreja do Senhor Jesus aqui na terra. O que pode acontecer é você pensar que deveria pintar a parede da igreja e outro achar que tinha que reformar o banheiro. Aí porque o outro foi voto que venceu, você então agora não entrega o seu dízimo. É uma tristeza ver a igreja dessa forma. Nós precisamos começar a olhar que tipo de igreja nós temos sido. Tópico 5 do estudo de hoje. Igrejas cooperativas e solidárias. As igrejas eram cooperativas, não viviam isoladas. Filipenses vai nos falar isso claramente, 3 de 15 a 18, quando eles abençoam o apóstolo Paulo e outras igrejas que precisavam. Não viviam isolados, e os pastores não viviam em competição e em função do seu ministério, mas a obra em geral, as igrejas eram solidárias. Nós temos trabalhado muito isso na primeira igreja, a intenção de ser solidário. Nós precisamos olhar para o nosso lado e ver outras igrejas que também precisam da nossa ajuda. Assim deve ser o corpo de Cristo. Nós não podemos achar, irmãos, que somente nós precisamos ser abençoados. Concluindo o tópico 5. Mas o espírito de relacionamento deve ser
imitado. Governo próprio, cooperação, relacionamento solidário, contribuição aos necessitados, inclusive a outras igrejas, e visão do todo. Nós não estamos falando aqui de algumas linhas de raciocínio, de doutrinas e dogmas que têm sido criados ultimamente, que falam, por exemplo, missão integral. Eu não vou falar se eu sou contra ou a favor, porque o caminhar vai mostrando isso, mas nós temos que começar a olhar e entender o que é missão integral e outras linhas que têm sido criadas e desenvolvidas. A igreja do Senhor Jesus é amar o próximo como a nós mesmos, como disse Jesus, um dos dois principais mandamentos. Quando nós fazemos isso, nós somos cooperadores e somos solidários. E para finalizar, o sexto tópico, o sexto ponto, uma ideia fantástica. A igreja nasceu idealmente na eternidade, na mente de Deus, antes de haver o mundo, Efésios 1:4, onde nós vamos nos encontrar, nós vamos estar. Sabe, amados, quando a igreja acabar na final da história, não haverá família, mas haverá igreja. Interessante isso, que isso até nos assusta, né? Como corpo de Cristo, assim, não vai haver família, mas a Bíblia fala que no céu nós não vamos nos conhecer, não vamos nos dar em casamento, não vamos ter esse relacionamento de família que temos aqui, onde nós preterimos um em detrimento a outro, em que nós fazemos melhor para um do que para outro, porque gostamos mais. Não haverá igreja, olha só, mas haverá igreja, não haverá família, mas haverá igreja, porque haverá Deus, a igreja é dele, o evento igreja é maior do que o evento família. Interessante isso, que quando nós vemos esse texto, o evento igreja, e aí, irmãos, não é a igreja templo, lembrem-se disso, é a igreja pessoa, convertido, salvo em Jesus. Para finalizarmos, a igreja é a menina dos olhos de Jesus, que morreu por ela. Já parou para pensar nisso? Você, eu, sou a menina dos olhos de Jesus, a pessoa por quem Jesus morreu e deu a vida. Para pensar e agir, caminhando para o final. Primeiro, a igreja é de Cristo. Não queira ser dono dela. E agora uma coisa mais ampla um pouco. Se nós falarmos de templo, igreja templo, primeira igreja batista de Cardoso, não queira, se você é membro da igreja, não queira ser o dono da igreja, porque o pastor não pode ser, e nenhum irmão aqui pode ser o dono. Não aceite donos humanos na igreja, ela pertence a Cristo. Sabe o que isso quer dizer para nós? Aqueles líderes que pegam as ovelhas e fazem delas o que querem. Não podemos aceitar isso. A igreja, e aí as pessoas, somos de Jesus. Nós precisamos atentar para isso. Ela pertence a Cristo, somos parte dela, cuidamos dela e devemos honrá-la. Enquanto você estiver membro de uma igreja física, um templo, seja honrado, honre essa igreja, mas não se esqueça, você representa Cristo aqui na terra. 2, pensar e agir. Seja feliz em ser igreja. Sabe, amados, uma coisa que às vezes me preocupa muito na igreja do Senhor Jesus é que alguns crentes parece que vêm obrigado para a igreja, vêm obrigado para os cultos, fazem as coisas com obrigação. Melhor não fazer, melhor dizer que não é, porque o seu íntimo, você não é a igreja do Senhor Jesus. Você quer ser a igreja do Senhor Jesus? Faça com amor, seja, aí a Marlene me alertou aqui, seja um corpo e família, que nós vamos louvar agora, no finalzinho do estudo, mas faça isso, entenda dessa forma. Devemos honrar essa igreja, devemos ser felizes nela. É o maior privilégio de alguém poder ser a igreja de Jesus, salvo por ela. Sabe, amados, quem não é cristão, quem ainda não teve um encontro com Jesus, não sabe o que é isso. Mas você deitar e você se lembrar que tem que orar por alguém, se levantar para orar por aquela pessoa, e algumas vezes você nem conhece. Isso é ser igreja do Senhor Jesus. É o amor que nós temos por aquilo que Jesus fez por nós. E o terceiro ponto do pensar e agir. Ame a sua igreja com paixão e doe-se a ela. Nós temos aqui 6 irmãos, mais o pastor. Eu já conheço um pouco alguns deles, claro que a minha esposa, conheço mais. Mas a gente conhece e sabe que há amor e há paixão pelo trabalho, por servir a Deus. Irmão João, irmã Cátia, que chegaram agora há pouco. A gente sabe que há amor neles em chegar, em participar, em ser membro, em ser igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Que Deus continue abençoando essa igreja e abençoando a nossa vida. Nós vamos louvar o Senhor.
com esse hino Corpo e Família. Aonde você estiver, faça uma oração, converse com o Senhor e louve ao Senhor também. Vamos lá? Recebi um novo coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor numa família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo. Feche os seus olhos aonde você estiver e vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Se você tem a alegria e prazer de ser igreja, do Senhor Jesus, que você ame a igreja, templo onde você é membro, ame as pessoas que você congrega junto e sirva a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade nesta manhã de fazermos esse estudo tão bom, que possamos ser verdadeiramente um corpo e uma família na igreja onde nós servimos, e que nós possamos ser crentes, igreja do Senhor Jesus aqui na terra, e possamos testemunhar ao Senhor. Te agradecemos por tudo e pedimos um domingo de paz. Nos abençoe nesse momento, que à noite, às 19 horas, possamos juntos continuar exaltando ao Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, amados. Um ótimo domingo. Se você puder, hoje a quarta igreja está fazendo um almoço missionário. Abençoe a igreja lá, a quarta igreja, compra uma quentinha, apenas R$10. Vai ser uma alegria para o pastor Jonas e para a igreja de lá. Deus abençoe.